1 de Pedro 4,10, nós vamos meditar sobre o nosso serviço, ou chamados para servir juntos. E esse versículo é muito próprio para esse tema. 1 de Pedro 4,10 diz assim, eu vou ler primeiro e depois, na segunda vez, todos nós vamos ler juntos. Você já achou? Amém? Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler juntos agora? No 3, 1, 2, 3, servi repita comigo, multiforme, graça de Deus, graças a Deus. Meus irmãos, estava pensando em algumas coisas para nós meditarmos nessa manhã. Eu prometo ser bastante sucinto nessa parte. O nosso serviço a Deus, ele precisa ser entendido de algumas formas, sobre alguns aspectos. Eu digo isso porque, quando Deus nos chama, nos escolhe, Ele sabe que cada um de nós temos potencialidades e características diferentes. E por causa disso, Ele usa a minha vida e a sua de forma diferente no nosso serviço a Ele, seja no serviço à igreja, no serviço ao próximo, no serviço ao reino, nossa vocação para o mundo. Por isso que o texto diz aqui que é multiforme graça e não uniforme, é multiforme. O nosso serviço a Deus, ele precisa ser entendido em alguns aspectos, e eu separei pelo menos 3 para nós pensarmos nesta manhã e tentarmos entender um pouco aquilo que é servir a Deus. Servir a Deus. O que é o nosso serviço a Deus? A igreja foi chamada e a vocação primeira da igreja é a adoração. A igreja foi chamada para adorar. A igreja tem uma natureza adoradora. A igreja foi vocacionada, chamada para adorar a Deus, para servir a Deus, prestar culto. E prestar culto nada mais é do que um serviço. Se você for para o Antigo Testamento, você vai perceber que o culto a Deus era um serviço muito bem definido. Você vai ver toda a ideia que tinha o culto no Antigo Testamento, o serviço que Deus esperava que o povo no Antigo Testamento fizesse, e esse culto, a partir da definição que Deus havia estabelecido, ele tinha toda uma regra que, se obedecida, seria aceita ou não. Quando o tabernáculo foi levantado, e posteriormente o templo, havia toda uma definição que Deus estabeleceu para o culto a Deus. Tinha lá o sacerdote, tinha lá todos os utensílios do templo, a bacia, o altar, o incensário, todos aqueles elementos, todo um ritual, todo um preparatório, para que o ofertante, aquele que tinha
a decisão de ir ao templo para a adoração pudesse levar a sua oferta e aquela oferta pudesse ser aceita, pudesse ser recebida diante de Deus. E você sabe que a oferta no Antigo Testamento, ela servia para cobrir pecados. Todo aquele ritual diário que o ofertante ia ao altar, entregava a sua oferta a Deus, tinha como função principal ele buscar que os seus pecados fossem tolerados, cobertos, não perdoados totalmente, porque a ideia de perdão total, nós sabemos que é uma ideia de Novo Testamento, de Antigo Testamento não. Tanto que o ritual ele era diário, constante, todo dia, aquele homem, aquela mulher ia até o altar para oferecer um animal, e o animal devia ser sem defeito, macho, não podia ter defeito, porque se houver segundo defeito naquele animal, ele iria ser descartado. Então havia todo um ritual naquele serviço, que aquele ofertante, chegando no altar, deveria entregar ao sacerdote, e aquela oferta ser aceita, e após o holocausto ser queimado, você vai ver lá que as cinzas eram colocadas de lado, e o incenso agradável chegava até a presença de Deus. O texto vai dizer, chegava às narinas de Deus, como um simbolismo que aquele culto foi aceito diante de Deus. Isso é uma ideia de serviço, de culto no Antigo Testamento. E no Novo? Qual é o culto hoje, qual é o serviço a Deus hoje, que nós podemos entender que Deus aceita? Qual é dessa ideia de adoração, de culto hoje, que Deus aceita? Abra sua Bíblia, por favor, Romanos 12. Versículo muito lido. Romanos 12. Os versículos 1 e 2. Olha o que Paulo diz aqui, nesses dois versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui ele vai dizer que nós devemos agora apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício, primeiro, vivo, segundo, santo, e terceiro, agradável a Deus, que é o culto, repita comigo, o culto racional. Se a ideia de culto, de serviço a Deus no Antigo Testamento era oferecida por um animal, Paulo está dizendo agora que o verdadeiro culto agora que Deus aceita é um culto em que nós oferecemos a nossa própria vida, e ele vai dizer que o culto agora ele é racional. Só uma pergunta: aquele animalzinho que era oferecido no altar, no holocausto, ele tinha capacidade de escolha? Ele tinha escolha, eu não quero ser oferecido em holocausto ao Senhor. Ele tinha decisão, ele podia dizer, não quero, podia? Não podia. Ele ia até o altar, até o holocausto, porque alguém levava, e ele era morto, queimado, imolado, era sacrificado, não tinha escolha. A ideia de culto, de serviço a Deus,
na nossa dispensação, é uma ideia de culto racional. Por quê? Porque é uma decisão nossa de irmos até a presença de Deus e oferecer um culto que Ele possa entender que é um culto que Ele recebe, Ele aceita, é voluntário, é uma decisão minha, é uma decisão sincera. Eu desejo ofertar e servir a Deus com a minha adoração, com o meu louvor, porque hoje é uma questão particular, é uma decisão minha, e não mais uma questão de Antigo Testamento, onde aquele sacrifício era feito de forma forçada. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você responda para você mesmo. Qual é o culto que você hoje oferta a Deus? O teu culto, a tua vida tem sido um culto a Deus? A sua vida tem sido uma entrega total? E essa entrega total tem agradado a Deus como serviço, como uma decisão, como algo que você entende que você tem na sua própria vida agradado a Deus? A nossa adoração, o nosso serviço a Deus, ele é muito abrangente. Porque nós temos uma ideia de serviço, de adoração, como músicas cantadas. Hoje o meu louvor foi maravilhoso, Deus recebeu o meu louvor, a minha adoração, porque que culto maravilhoso, a minha dedicação a Deus através do meu louvor foi maravilhoso. Louvor é apenas mais uma de várias expressões da nossa adoração a Deus, e não é a única. O louvor, a minha adoração, é uma das expressões da minha adoração a Deus, e não é a única. Porque se nós nos detemos, e o versículo que eu li de Romanos aqui, ele diz que agora o Senhor espera que a nossa vida seja entrega totalmente. E a vida que eu tenho hoje precisa ser de todas as formas, em todos os aspectos, uma adoração, um louvor, um serviço a Deus, que possa em todas as áreas da minha vida agradar ao Deus que eu sirvo. Porque eu posso muito bem louvar a Deus e a minha vida não ser verdadeiramente uma oferta a Deus. Eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso expressar o meu louvor e não necessariamente eu manifestar isso como serviço a Deus. O que Deus espera de nós é que nós entreguemos totalmente a nossa vida a Ele, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os momentos, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou e tudo que eu tenho. A nossa vida de adoração a Deus, de serviço a Deus é tão séria, que se você fizer um paralelo do Antigo Testamento com o Novo, você vai ver que no Antigo Testamento, Deus separou um grupo especificamente, exclusivamente, para a dedicação ao louvor e adoração. Eram os levitas. Os levitas, das 12 tribos, foi a tribo separada por Deus para o serviço da casa de Deus. O que os levitas faziam? Os levitas eram responsáveis por tudo aquilo que estava relacionado ao templo, seja no antigo tabernáculo, ou depois no templo já edificado lá nos tempos de Salomão. Os levitas
responsáveis pela guarda do templo, pelo tabernáculo, vigia, no deserto, monta o tabernáculo, desmonta, guarda, depois percorria mais um tempo, armava, desarmava, vigiava, eram porteiros, eram guardas, eram vigias, eram louvadores, estavam totalmente dedicados a vida deles ao cuidado do templo e não faziam mais nada. Eram os levitas. A condução da arca eram os levitas. Tudo isso era uma tribo chamada tribo sacerdotal, lá dos filhos de Arão. Era uma tribo sacerdotal. Eles não faziam nada mais do que adorar a Deus, servir ao templo, em tudo aquilo que estava relacionado ao templo, às coisas de Deus, aos utensílios, aos móveis. Tudo isso os levitas faziam no serviço a Deus no Antigo Testamento. No nosso tempo não tem mais essa ideia de sacerdócio araônico, levita, não tem mais isso. O sacerdócio agora, ele é universal. Ninguém hoje é dividido por tribos, né? Levita, Judá, e outras tribos, Zé, não tem mais. A gente até ouve, né, pastor Sérgio? De vez em quando, alguém dizer, não sou levita da casa do Senhor. Você não pode ser um louvador, um adorador. E nós até toleramos um pouquinho para entender que fazer uma associação de é levita, tá? É um adorador. Mas levita no papel estrito da palavra, hoje não. Porque o levita não só canta, o levita faz outras coisas. Levita pegava pesado. Levita trabalhava muito. Levita só não cantava. Os levitas hoje querem holofote, destaque, proeminência. Não é assim. Levita fazia tudo que se relacionava ao templo, ao cuidado do templo, pegavam pesado. Se nós quisermos verdadeiramente servir a Deus com a nossa própria vida, com o nosso ser inteiramente, nós precisamos repensar um pouco mais acerca do nosso culto a Deus. Nós precisamos pensar um pouco mais daquilo que Deus espera que nós sejamos, que Deus espera que nós façamos, porque o nosso culto a Deus, ele é algo tão transcendente, tão importante, tão fundamental, porque Deus pode receber o nosso culto ou não. Nós poderemos, através da nossa própria vida, estarmos agradando a Deus ou não, servindo a Deus, à igreja, ao próximo, e isso agradar a Deus ou não. O que o Senhor espera que nós façamos? Algumas coisas, eu vou dizer rapidamente. Entrega total, é a primeira coisa que Deus espera que nós façamos. Se o nosso serviço a Deus, aos outros, à comunidade local, ao pastor da igreja, à minha liderança, eu preciso servir a Deus de forma incondicional, porque eu não fui chamado pelo pastor, eu não fui chamado pela igreja local,
Eu não fui chamado por homem, eu fui chamado e separado e vocacionado e ungido pelo Deus Todo-Poderoso. Eu não vou servir a igreja não porque eu não gosto. Irmão, quem te chamou foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. E não brinca com a unção de Deus não, que é algo muito sério quando nós falamos sobre unção, sobre consagração. Unção fala de separação, de graça, de revestimento, de algo especial. Não brinca com a unção de Deus, não. A unção de Deus tem relação com a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Por isso, meu irmão, eu temo e tremo quando eu sei que eu estou diante de um Deus tremendo e poderoso e eu não posso fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não posso fazer. Eu não posso ser uma pessoa lá fora de um jeito e daqui um santo. Sou santo. E lá fora, minha vida totalmente incompatível com aquilo que eu faço na igreja. Se eu quero que meu serviço a Deus, à igreja local, aos meus irmãos, a tudo que faço, ser agradável a Deus, eu preciso me entregar totalmente a Ele. Porque Ele não quer que eu seja um Elias aqui e um Elias lá fora diferente. Eu tenho que ser inteiro. É sacrifício total. Tem que ser sacrificado. Essa ideia de Antigo Testamento é interessante, né? Porque um animal era sacrificado totalmente. Totalmente queimado. Isso fala sobre entrega, sobre dedicação, sobre escolha. A minha vida toda entregue para o serviço e para aquilo que eu entendo como chamado de Deus para a minha própria vida. Eu gosto de um texto que o apóstolo Paulo diz em Atos 20, ele vai dizer assim: porém nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quem foi que te chamou? A partir do chamado, a partir daquilo da escolha de Deus, você precisa entender que você está aliançado e compromissado com esse Deus que te chamou. Então, primeiro, a entrega total, é inteira. Não posso ser uma pessoa que, em tudo que eu faço, desagrada a Deus, aborreça a Deus. Não, a entrega é total. E segundo, se eu quero que o meu culto, a minha adoração e o meu serviço a Deus seja feito, ou seja, entregue, que Deus receba, eu preciso me entregar completamente. Segundo, esse serviço a Deus deve ser o melhor. O melhor. Daquilo que você foi separado, foi ungido, foi consagrado a Deus, você tem que fazer o melhor. O melhor. Não sei qual é a vocação, a unção, a graça, o ministério que Deus separou você para fazer. Se você é um bom pregador, um bom louvador, um bom visitador, um bom hospitaleiro, não sei. Mas o que você tem como graça, como favor de Deus, você tem que fazer o melhor. Nas mínimas coisas. Pastor, eu não tenho um dom maravilhoso, mas é alguma coisa que você faz, coisa simples e pequena, para você agrada a Deus. Em pequenas atitudes, em pequenos gestos, a sua adoração, o seu serviço a Deus, agrada a Ele, faça.
precisa de muito destaque, porque quem vai te galardoar não é o pastor, não é a igreja, é Deus. É Deus que recompensa. É Deus que vê. O grande galardoador é o Deus justo, que sabe e que vê todas as coisas. Não, mas eu quero fazer alguma coisa que possa ser visto, alguém possa me observar. A maioria das coisas que nós fazemos no reino de Deus, na casa de Deus, não é visto. Mas não é porque não é visto que eu não tenho que fazer melhor. Quando nós entendemos esse princípio, de fazermos as coisas da melhor maneira para Deus, eu sei que o Deus que vê, o Deus que observa, o Deus que está atento, o Deus que me olha, Ele saberá muito bem, não apenas me recompensar, mas me colocar em um outro nível espiritual, me colocar num outro patamar espiritual, em uma outra realidade espiritual, de uma nova graça, de uma nova unção, de uma capacitação maior, de uma unção maior, de um revestimento espiritual maior, de um nível espiritual maior, de uma graça onde as pessoas vão nos observar que nós somos pessoas separadas, ungidas, usadas por Deus, e Deus vai ser glorificado nisso. Nós precisamos entender, meu irmão, essa ideia de serviço, porque se a igreja tem esse aspecto de adoração, a vocação da igreja é resplandecer a glória de Deus nesse mundo. A vocação da igreja é a adoração, ela tem na sua natureza a adoração a Deus. A natureza da igreja é adoradora. A natureza da igreja é servir a Ele em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós realizamos. E um terceiro aspecto, acerca da nossa adoração, do nosso serviço a Deus. Se a entrega é total, se eu preciso fazer para Deus o melhor, eu preciso entender que tudo isso está relacionado com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, em me dar graça e me capacitar através de dons e talentos, numa linguagem que no Brasil nós não ouvimos tanto, com os carismas de Deus, com os dons carismáticos, ou com os dons espirituais. Qual é o dom que você tem? Deus usa você com algum dom? Dons espirituais. Você vai ver lá a relação dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, e Paulo vai voltar a falar alguma coisa no capítulo 14, 12 e 14. Os dons do Espírito são a manifestação da glória de Deus no meio da igreja. Os dons, os carismas de Deus, a graça de Deus, é a manifestação da glória dele no meio da igreja. Quando nós recebemos a presença de Deus, através dos dons, da graça, do favor dele, esse dom cumpre pelo menos 3 aspectos. É aquilo que Paulo vai usar
para edificar, para consolar e para fortalecer. Repita comigo: consolar, fortalecer, edificar. Edificar, consolar, fortalecer. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Eu já estou terminando. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Olha o que Paulo vai dizer aqui. O contexto todo aqui tem a sua relação com o ambiente de culto, de adoração, de serviço, de louvor a Deus. Olha o que ele vai dizer aqui sobre o papel do Espírito Santo no ambiente de culto, de adoração. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem o quê? Outro tem, este tem aquele, e ainda outro, seja feito tudo para edificação. Seja feito tudo para crescimento, para edificação, para o louvor de Deus, para fortalecimento, para encorajamento, para renovação. Aquilo que eu faço na minha adoração, no meu serviço a Deus, serve como uma capacitação, como um estímulo para o meu irmão, com uma palavra de bênção, com uma palavra de fortalecimento, com uma palavra de renovo, com uma palavra de vitória, com uma palavra de ânimo, de restauração, de livramento. Deus pode me usar. Através dos dons e talentos que eu recebo, Deus pode, através de mim, me usar para o meu irmão, para que ele saia revigorado, fortalecido, abençoado, e eu ser um instrumento de Deus, talvez, quem sabe, para alguém que chega cansado, abatido, aflito, desanimado, fraco, e ele sai daqui forte, feliz, abençoado, renovado, transformado, cheio da presença de Deus. Você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus, meu irmão. Você pode. Não, pastor, mas quem tem essa palavra é o pastor da igreja, é o profeta. Você pode. Você pode. O véu do templo foi rasgado. Você tem livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais de intermediários para entrar na presença de Deus. Todos nós somos agora sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e Ele quer te usar para abençoar não somente quem está aqui, mas ser instrumento de Deus para levar a palavra, o evangelho, a todo aquele que precisa de salvação. Saia daqui pensando isso. Eu preciso melhorar no meu serviço a Deus. Eu preciso melhorar no meu serviço ao próximo. Eu preciso melhorar na minha adoração a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, certamente, a qualidade de adoração, de serviço a Deus, vai refletir na qualidade do meu serviço e da minha adoração ao próximo. A qualidade da minha adoração, do meu serviço a Deus, vai refletir na qualidade do meu serviço ao próximo. Vai refletir. E que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, que nós possamos ser crentes melhores, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adore a Deus em espírito e em verdade. E em João 4 ele vai dizer que é esses que Deus
procura. Será que ele vai achar verdadeiros adoradores aqui? Onde está o verdadeiro adorador? Está aí? Fique em pé. Preste atenção numa informação importante, quero que você pense nisso. É impossível você ser filho de Deus se você não estiver envolvido com as coisas de Deus. É impossível você ser filho, ser servo, se você não estiver envolvido com as coisas de Deus. Impossível, porque uma coisa se está relacionada à outra. Se você é filho, se você é um servo de Deus, você precisa entender que você precisa servir a Deus. Servir. Não importa o que você vai fazer, o que você faz para Deus, mas o serviço a Deus é fundamental, porque nós somos igreja, nós somos homens e mulheres chamados, separados e ungidos por Ele. Não é só pastor que é ungido não, meu irmão, você também tem a unção de Deus, porque você tem o Espírito de Deus. A unção de Deus está sobre você, porque você tem o Espírito Santo. Sim. Por isso que é muito sério quando se brinca com as coisas de Deus e com os servos de Deus. Por isso que não se brinca com as coisas que nós fazemos para Deus e nem contra aqueles que fazem as coisas para Deus. É coisa séria. É coisa séria. Nós somos separados por Deus. A igreja cumpre. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Dentre as coisas, eu poderia falar outras coisas aqui sobre esse papel de serviço, de adoração que nós fazemos a Deus. A igreja também cumpre um papel profético aqui nesta terra. A igreja também cumpre um papel de proclamação aqui nesta terra, um papel profético. Você é um instrumento profético de Deus nesse tempo, nessa nação, nesse momento que nós vivemos. Nesse chamado tempo escatológico, de últimos dias, de conclusão de todas as coisas. Nós, no nosso serviço a Deus, na nossa adoração a Deus, servimos a Ele em tudo que somos e em tudo que fazemos, inclusive nesse papel profético que nós exercemos aqui nessa terra. E você precisa considerar isso. E Deus quer usar você como uma boca dele aqui nesse tempo. Deus não vai chamar ninguém mais, além de nós, a sua igreja, para cumprir essa missão, nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na terra. Não vai separar, não tem anjo do céu que vai descer para cumprir o nosso papel profético, não, somos nós. Não tem ninguém mais especial que Deus conta nesse tempo do que a sua igreja, somos nós. Nós fomos ungidos e separados para isso. E você precisa atentar para essa coisa muito importante. Que Deus nos ajude, que Deus te fortaleça, que Deus possa verdadeiramente te reanimar. E você entender que você é um instrumento de Deus. É um canal de Deus, é a boca de Deus nesse tempo. E Deus conta com você. Deus conta com você, que se você não cumprir o seu papel, Deus vai chamar outro. Deus conta com você. Põe a mão no seu coração, repita comigo: Deus conta comigo. Deus quer me usar. Você pode dizer para Deus: Senhor, me usa. Diga para ele: Senhor, me usa. Me usa, Senhor, me usa. Senhor, usa a minha vida,
Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida para ser uma boca tua, para alcançar gente, para alcançar minha casa, minha família. Senhor, usa a minha vida nesse tempo. Senhor, faz um movimento espiritual na minha vida, para que eu saia desse marasmo espiritual, desse desânimo, dessa sonolência, desse cansaço, dessa entrega, dessa vida sem sinais, sem motivo, sem alegria. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção, de fortalecimento, de renovação, para que você possa ser um instrumento de Deus, para ir, para sair, e Deus possa te usar poderosamente, com sinais e maravilhas. Ah, meu irmão, é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Lá onde você está, é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer.